Abra comigo a sua Bíblia. Lucas capítulo 6, versículo 37. Nós fizemos uma campanha no final do ano com 7 leis e princípios para se viver o ano de 2015. E o Senhor falou conosco sobre a necessidade de conquistarmos, de estarmos aptos para isso. Falou conosco sobre o Espírito Santo de Deus, a importância da ação do Espírito Santo no decorrer deste ano em nossas vidas, para que estejamos aptos para agradarmos a Deus e assim mantivermos a nossa fé. E também falamos sobre fé. E hoje, seguindo o nosso currículo, vamos dizer assim, nós vamos falar sobre multiplicação, a bênção da multiplicação. No fim do ano falamos sobre o Senhor habitando em nós e nos ensinando a multiplicar. Lucas capítulo 6, versículo 37 e 38. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Podei-vos assentar. Diga comigo, retorno. Você está preparado para o retorno? Tudo aquilo que foi de você vai voltar. Isso é uma lei. A lei da multiplicação. As nossas palavras, as nossas ações, tudo que sai de nós é como um bumerangue. Você o lança e ele volta para você. É assim que funciona no reino dos céus. Nada daquilo que fazemos cai no ocaso e no esquecimento. Nada daquilo que dizemos ou que praticamos vai ficar sem nenhuma lei do retorno. Ou virá sobre você mesmo ou sobre seus filhos. Mas a lei do retorno, ela é bíblica. O Senhor Jesus, explicando aos seus discípulos, ele disse assim: eu vou falar com vocês sobre algumas coisas que são muito importantes para a vida de vocês, para vocês se preservarem. Essa regra e essa lei que Jesus trouxe aqui é uma questão de preservação. Ou seja, qualquer pessoa que, o mínimo que se goste, ou que se ame, ou que queira algo bom para si, certamente irá praticar esta lei aqui. Ele diz: não julgueis. Se vocês não julgar, olhar e ter a sua própria opinião, olhar e ter a sua própria clareza daquilo, se vocês não julgar, vocês não serão julgados. Aí ele diz assim: porque quem julga, dificilmente não condena. Quem julga, condena. Aí ele diz assim: não condeneis. Se vocês não condenar ninguém, ou seja, não dar a sentença, não dar o rótulo, vocês não serão condenados. Não condeneis e vocês não serão condenados. Aí ele diz assim: soltai. Soltai, não mantenham ninguém preso a vocês. Não façam com que as pessoas fiquem endividadas. Não olhem para as pessoas cobrando coisas. Não olhem para as pessoas esperando com que elas sejam ou façam aquilo que você espera. Solta, libera, deixa as pessoas livres. Deixe elas livres da sua condenação, do seu julgamento, da sua personalidade algoz, da sua personalidade que avilta, que humilha. Solte as pessoas, deixe-as livres. Porque se você fizer isso, você vai ter um retorno. Você também vai ser livre. Livre para possuir, livre para ser livre.
julgamento tem a ver com condenação, condenação tem a ver com prisão. Se você julga alguém, você condena essa pessoa, condenando ela, você se aprisiona junto com ela. Na mesma sentença que você deu a ela, essa mesma sentença virá sobre você. Existem pessoas que sofrem dentro das igrejas e não sabem por quê. Elas dizem assim, mas eu faço tudo certo. Só que deixou de fazer aquilo que o Senhor Jesus ordena, dizendo, se você julga alguém, você condena. Só que quando você condena alguém, você se aprisiona junto com ela. Isso não é bom, verdade? Isso geralmente acontece com os legalistas, com aquelas pessoas que elas se acham tão corretas, tão corretas, tão corretas, e o escritor Salomão dizendo assim, não sejais demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque senão tu perderás tua alma. É sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Sobre o que o Senhor Jesus diz assim, ao invés de vocês julgar, condenar e se aprisionar junto com os que vocês condenam, dai. E dar-se-vos-ão o retorno. Olha a bênção da multiplicação aí. O que é a bênção da multiplicação? A lei da multiplicação sou eu quem faço. Dai e ser-vos-á dado. E quando você dá, o retorno é uma medida diferenciada com a mão de Deus. Quem dá sou eu. Não é Deus, não é o Espírito Santo, sou eu. Na minha voluntariedade eu dou o perdão, eu dou a misericórdia, eu dou o amor, eu estendo a mão, eu dou o abrigo, eu dou o cuidado. E aí o Senhor diz assim, e dar-se-vos-ão, o retorno será uma medida muito maior do que aquela que saiu de ti. Ou seja, uma medida, como é que é a medida que o Senhor diz aí? Recalcada, soca, sacode. Quando você sacode, os grãos se acomodam e cabe mais. Transbordando, vos deitará no vosso regaço. Antigamente eles possuíam alguns aventais, conhecidos no Oriente como bolsos, e o Senhor falava disso, regaço, junto de ti. Então, o dai parte de mim, de você, e o retorno vem de Deus, a bênção da multiplicação. Então, uma pessoa avarenta, que julga, toda pessoa que julga, pessoas são avarentas. Elas não têm aquele coração misericordioso, aquele coração benevolente. É porque um é do jeito, porque o outro é de outra maneira, porque o outro é de outra, porque o outro é de outra, porque do outro é de outra. Então, o que faz? Julga, condena, aprisiona. Uma pessoa, sim, ela não consegue dar. Ela não dá perdão, ela não dá carinho, ela não dá amor, ela não dá atenção, ela não oferece misericórdia. Então não tem como retorno, não tem bênção de multiplicação. Porque a semente multiplicada, ela sai de ti. A semente que multiplica, ela sai de você. E não adianta dizermos que seremos semeadores, bailando e sorrindo, sendo que uma das regras da semeadura é, aquele que vai semeando e chorando, voltarão com seus feixes, sorrindo. Quando você dá, você tira de você. Você se esforça. Você faz aquilo que tem que ser feito. E aí quando volta com a bênção de Deus, uma medida recalcada, sacudida, transbordando, vai deitar sobre você. Isto é, se você é misericordioso, você alcança misericórdia. Se você é bondoso, você terá bondade. Se você ama, você será amado. Se você ajuda, você será ajudado. É a lei da semeadura. É a lei da semeadura. E não adianta nós pensarmos em regras de multiplicação, lei de multiplicação sem semeadura. Não existem pessoas que recebem a bênção da multiplicação sem antes ter experimentado a lei da semeadura, as regras da semeadura serem provadas naquilo que não davam conta
e se esforçaram para fazê-lo. Vá comigo em Lucas capítulo 10, versículo 25, a parábola do samaritano. Havia um homem que queria fazer um teste com Jesus Cristo. Ele era um mestre, um doutor da lei. Lucas 10, 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Você sabe que a vida eterna, ela é um ato do Senhor Jesus na cruz para cada um de nós. Ele nos deu a vida eterna e cabe a cada um de nós conservá-la. Jesus lhe disse: o que está escrito na lei? Você não é doutor da lei? Como é que se lê? E ele fala 2 textos bíblicos. Um de Deuteronômio 6,5, que fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. E depois em Levítico 19:18, que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí ele diz assim: respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e teu próximo como a ti mesmo. Ele responde 2 textos bíblicos de Deuteronômio e de Levítico. Ele diz: eu sou um conhecedor da lei, eu sei o que está escrito. Tá. Aí ele faz uma pergunta que ele não deveria ter feito. Ele queria saber como se herdava a vida eterna, hipoteticamente, porque na verdade ele só queria testar Jesus. Aí ele diz assim para o Senhor Jesus, querendo justificar-se a si mesmo, ou seja, desconversar e tal: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Quem é aquele que eu poderia dizer que é o meu próximo? Você acha que esse homem não sabia? A questão que há em nós, que nós sabemos demais. Você sabia que eu e você sabemos demais? Demais. Se nós soubéssemos menos, nós praticaríamos mais. É uma coisa interessante no cristão, que quanto mais ele sabe, menos ele pratica. Que quanto mais ele sabe, menos ele vive. Você já viu o novo convertido? Novo convertido, ele não sabe nada. Ele conhece mal João 3,16. Ele sabe citar, mas não sabe nem onde está. E ele tem uma disposição. E ele tem um amor pelas pessoas, um amor por Deus. E ele tem uma voluntariedade. E ele tem uma alegria. E todo mundo é bom para ele. Todo mundo é santo. Todo mundo é perfeito. Por quê? Porque ele conhece pouquinho. Mas ele vive de montão aquele pouquinho. Essa é a diferença dos doutores da lei, que querem relacionar-se com Jesus Cristo de uma maneira perguntando, questionando. Quantas vezes em 2014 você questionou Deus? Você quis corrigir as obras do Senhor, dizendo: eu não estou contente, não é isso que eu queria, não é o que eu esperava, não é dessa maneira que eu planejei. Quantos doutores da lei são gerados dentro da igreja, que querem desconversar, que quer mudar o assunto? Quantos doutores da lei dentro da igreja, quando ouve a palavra, e a palavra vem sobre eles, para levá-los ao quebrantamento, levá-los ao altar, e simplesmente eles se desviam, para que a palavra passe de largo sobre eles, porque eles sabem muito. Eles adquiriram um posicionamento elevado e são totalmente politizados. Eles questionam, eles redarguem, eles acusam, eles condenam, eles estão aprisionados àqueles que condenaram. Sabe, irmãos, o Senhor Deus não quer gerar na igreja doutores da lei. O Senhor quer gerar samaritanos. Pessoas que aqui no texto não refere-se à sua religião, não refere-se ao seu comportamento, refere-se à sua atitude.
Nós falamos de bom samaritano. Quando nós falamos de bom samaritano, nós não falamos de dar aquele arroz vencido que tem no armário para uma pessoa. Não falamos de dar uma cesta básica ou aquilo que você não gosta mais e oferecer para alguém. Nós falamos de vida com Deus, e essa vida com Deus vai ser ministrada na vida de outras pessoas. Quantos doutores da lei ocupando e querendo tomar conta do reino de Deus, se sentindo donos do reino de Deus, e ai se as coisas não acontecerem conforme eles querem coordenar. Quem é o meu próximo? Ele pergunta. Claro que sabia. Versículo 30. Respondendo, Jesus disse. Jesus coloca aqui uma história, ou uma parábola. Não sabemos se é verídico ou não, isso não nos interessa aqui. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Jerusalém ficava 800 metros acima do mar, Jericó 400 metros abaixo do mar. Então o homem descia. A Bíblia diz assim: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, ou seja, roubaram. Não foi suficiente, espancando-o, retiraram, deixando-o meio morto. Eu quero falar aqui sobre eu e você agora. Nós vamos mudar um pouquinho o assunto para que nós possamos entender o que é que Jesus estava querendo ensinar aquele homem, aos seus discípulos e a nós. Um dia, eu e você estávamos numa situação bem similar a essa. Nós havíamos sido roubados, despojados lá no mundo, sem nada. Você se lembra quando você vivia no mundo, diz Paulo aos Efésios, sem Deus? Você se lembra como é uma vida sem Deus? Perdido em seus temores, traído pelas suas intenções, destruído pelos seus atos. Assim que nós éramos. Nós vivíamos assim. Mas o que acontece com alguns cristãos que ainda, depois de se encontrarem com o samaritano e receber vinho e azeite, ainda estão roubados, despojados. Não existem neles recursos, não existem dentro deles condições de sobrevivência, ainda estão totalmente despojados, estão vazios de Deus, vazios daquilo que o bom samaritano fez. O diabo veio para roubar, e a palavra do Senhor diz que aquele que tem parte com um ladrão e não denuncia, odeia a própria alma. Satanás veio tirar de nós aquilo que Deus tem nos dado. Para que serve a paz? Para você deitar numa rede debaixo de um coqueiro? Não, a paz é guardiã do coração e dos sentimentos, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o seu coração e os seus sentimentos em Cristo Jesus. A única que é capaz de guardar o seu coração do engodo, do engano, de guardar os seus sentimentos, de sentimentos aleatórios e nocivos, é a paz. E o diabo rouba a sua paz com condenações, com críticas, com circunstâncias. O diabo rouba a sua alegria. E a alegria traz força. Um crente triste é um crente que não vai ser destruído, ele já está destruído em si mesmo. Como é que Satanás rouba a sua alegria? Invertendo os seus valores. Quando alguém não tem os valores exatos, quais são os nossos valores exatos? O céu como nosso alvo, Cristo como nossa herança e salvação. E o que é a vida? A vida é servir a Deus. Esses são os valores que fazem com que o cristão seja feliz. Mas quando Satanás entra para roubar, ele inverte os valores, dizendo para você que você vale, não por aquilo que você é, mas por aquilo que você tem.
Que as pessoas valem porque elas são condicionadas àquilo que faz bem à sua ótica. Eu aprovo, esse é bom. Eu aprovo, esse é bem. Eu aprovo, isso está bom. E ele começa a inverter os seus valores. E com isso a sua alegria vai embora. Você começa a ficar ingrato, você começa a desprezar herança, coisas preciosas, e de repente você começa a viver uma vida triste. O diabo rouba a sua paz, ele rouba a sua alegria, ele rouba a sua fé. Quando ele rouba a palavra de Deus semeada no seu coração. Quando a palavra do Senhor chega e você está cheio de ansiedade, de preocupações, ou então você está muito ocupado com buscas e cobiças, ou então o seu coração é uma terra dura, cuja semente cai à beira do caminho, você perde a palavra, perdendo a semeadura, você perde a fé. E é assim que por muitas outras maneiras, ele vai roubando alegria, paz, fé, justiça, santidade. E ele vai roubando, até chega um momento em que o cristão está despojado. Ele não tem alegria de cantar, ele não tem vontade de ouvir a palavra, ele começa a ter inapetência pelo alimento espiritual, a palavra começa a ficar fadonha, não é mais interessante, o culto para ele é apenas uma liturgia, algo costumaz, algo que ele já habituou para um desencargo de consciência. Ele não tem mais aquela alegria em celebrar a Deus, em dar o coração ao Senhor, em servir ao Senhor. E muitos dentro das igrejas estão despojados pelo diabo. O que o inimigo fez sobre aquele homem, diz assim: caiu na mão de salteadores. Não tem como estar no mundo sem estar nas mãos dos salteadores. Despojaram, espancando-o. Quantas feridas eu e você viemos lá de fora? É ou não é? Quantas feridas? Quantos abusos? Quantas coisas feitas de uma maneira inocente, mas mal, ou de uma maneira proposital e mal também. Viemos feridos, espancados. Tentamos com o nosso jeitinho brasileiro fingir que estava tudo bem, né? Mas as nossas reações e atitudes mostravam o quão limitados nós éramos. Diga comigo, feridas limita. Você olha para uma pessoa e você diz assim para ela: você precisa. Só que ela está ferida. Quem está ferido não consegue, meu irmão. Quem está ferido não dá conta. Aí você olha e diz e exige, mas você precisa pelo seu bem, para que você, para que a vida, para que Deus, para que a sua história, mas feridos não conseguem. E quantos de nós viemos feridos? Só que quando nós falamos no passado, é até compreensível que viemos feridos, mas a questão é, quantos de nós ainda estamos feridos, ainda estamos limitados, ainda estamos sintetizados no mal que nos fizeram, ainda não conseguimos amar porque não fomos amados, ainda não conseguimos perdoar porque não fomos perdoados, ainda não conseguimos ser humildes porque a vida nos levou a um comportamento ensoberbecido e somos limitados, totalmente feridos e improdutivos. Uma pessoa que não é curada, ela não consegue produzir. Um cristão que ainda está submergido em suas feridas não produz. Nós precisamos entender o que o profeta diz em Isaías 53, porque ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas pancadas, nós fomos sarados. Sarado fala de cura de coração, de cura de alma. A alma dói mais que o corpo, meu irmão. Você lembra a dor de uma tristeza? Você lembra a dor de uma angústia, de uma amargura, de um beco sem saída, de uma situação deprimente?
E muitos filhos de Deus ainda estão na mesma maneira, despojados, roubados pelo diabo, feridos, espancados e machucados. Por quê? Porque ainda continuamos feridos, impotentes e limitados, sendo que o Senhor Jesus Cristo morreu por nós na cruz, para que fôssemos curados. E retirou-se dele, deixando meio morto. Deus é Deus de vivos. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você está meio vivo ou meio morto? Dá na mesma. Na mesma, não tem diferença nenhuma. A única diferença é que a palavra morte não está presente no meio vivo. O que é alguém que está vivo, bem, podendo andar, podendo ir, podendo, e um meio morto, desmaiado, espancado, roubado, deixado a esmo. Não tem atividade, não tem reação, inerte. Cristo fala, ele está inerte, Deus fala, ele está inerte. O Espírito Santo comove, ele está inerte, ele está meio morto. Jesus chega, ele tem que estar vivo por inteiro. Você está vivo, meu irmão? Vivo. Vivo para viver as promessas dele, vivo para viver o amor dele, vivo para viver a palavra dele, vivo para desfrutar de tudo que ele comprou para você na cruz, vivo para olhar para o céu e dizer: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Vivo para olhar para ele e dizer: o meu nome está escrito no livro da vida, porque antes escrevestes na palma de tua mão. Vivo para conferir junto com o céu, para dividir junto com o céu a alegria da volta do Senhor Jesus. Vivo, vivo. O que faz uma pessoa viva não são os seus feitos, nem os seus planos. O que faz uma pessoa viva é o feito de Cristo morrendo na cruz e os planos de Deus em nos tornar como Cristo. Você pode dizer glória a Deus? Ele estava meio morto. Ocasionalmente, por um acaso, versículo 31, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. O sacerdote olhou, em Levítico 21:11 diz que o sacerdote não podia tocar em pessoas mortas, e ele não sabia se aquele homem estava morto. E ele olha e ele passa de largo. Aquele que conhecia a lei, que conhecia a palavra, passa e não para. Você sabe que às vezes é bom ser como um sacerdote, não é mesmo? Pedro diz assim que o Senhor Jesus Cristo nos fez reis, príncipes e sacerdotes. É muito bom estar como príncipe, é muito bom estar como um sacerdote. Poder entrar na presença de Deus, poder falar com Deus, poder receber o Shekinah do Senhor, estar bem, levantar o seu dia e dar glória a Deus, enfrentar a vida, ter os seus pecados todos remidos, ter as suas feridas colocadas aos pés da cruz, e você sentir aquela força, aquele ânimo, aquele vigor, aquele poder espiritual, e não há gigante, e não há valente que se colocaria à sua frente, porque se levantar por um caminho, por 7 foge. É bom demais, meu irmão. Só que há dias que nós não somos o sacerdote, nós somos o viajante. Há dias em que nós estamos despojados, há dias em que nós estamos feridos e quase meio mortos. E às vezes eu penso, por que será que existem episódios da nossa vida que nós ficamos assim? Será que não seria para que nós despertássemos um pouquinho para saber como é que está do outro lado, para relembrar
para que nós nos lembramos que ainda somos humanos, para lembrarmos que ainda dói, que o sofrimento ainda mutila, que a solidão ainda é avalaçadora. Será que Deus não nos coloca do outro lado para que nós recordemos e puxemos a memória? Hein, meu irmão? É muito bom ser sacerdote, é ou não é? Ousadia, autoridade, domínio. E os seus pés pisam na terra e a terra estremece, e os mares enrijecem. Não tem tempestade que consiga te pôr medo. Mas tem dia que nós somos o despojado, o ferido. E aí, dentro da igreja, muitos no período sacerdotal, eleitos, abastados, enriquecidos, cheios de Deus, olham para você e passam de largo. Estão muito ocupados, muito atarefados. E você? Não é um assunto importante para eles. Quem temos mais dentro das igrejas? Temos sacerdotes, levitas? Temos. É bom? É uma bênção. É uma bênção ter na igreja sacerdotes, pessoas responsáveis, com crescimento espiritual, com autoridade, cheios do Espírito, desembaraçados, cheios de poder. Mas desde que esses sacerdotes não se esqueçam da lei da misericórdia. Eles não podem se esquecer do que são feitos, e que tudo aquilo que eles desfrutam naquele momento de poder, de autoridade, de sucesso espiritual, veio do mesmo Deus que salva o moribundo, o ferido, o maltratado. Os sacerdotes precisam entender que Deus os colocou em tais situações de proeminência, de primado, de ousadia, para que pela força deles, eles coloquem nas costas aqueles que são despojados e feridos, e diga assim: eu te carrego, porque a palavra diz que eu tenho que sustentar o fraco. Tenho religião, eu conheço a palavra, eu tenho cargos, eu tenho dom. É isso que Jesus explica aqui, não é não? É de que adianta, meu irmão? Você tem que ser sacerdote, mas cheio de misericórdia, igual o seu sumo sacerdote, que morreu por você na cruz. 32, e de igual modo também um levita, um astrozinho do reino, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Aquele que cuidava do templo, que vivia no templo para auxiliar o sacerdote, os levitas, cuidavam das canções, cuidavam de tudo. Mas vamos colocar aqueles que dentro das igrejas, eles são pequenas estrelas. É complicado isso aí. Por que é complicado, pastora? Porque é coisa de gente louca. Coisa de gente louca é complicado. A pessoa acha, porque toca um instrumento, porque canta uma canção, eu já estou cumprindo o meu compromisso e já estou fazendo o que tenho que fazer. Não cumprimenta ninguém, não ajuda ninguém, não participa de evangelismo, não participa de nada. O que você é? Sou astro. Astro não se mistura com evangelista. Astro não vai fazer visita ao hospital, dá aula em projeto. Não, sou astro. Sou uma estrela. Os músicos pensam assim. Você já reparou os músicos? Eles não cantam. Os músicos não cantam. Eles não cantam, não abre a boca.
A maioria deles. Eles toca, não canta. Não canta, meu irmão. Não canta, não. E olha que eu já falei, gente, canta, adora a Deus. Canta. Se eu cantar, eu pego o tom. Treina. Treina que você consegue adorar o Senhor cantando. Quando eu prego, os músicos cantam, nós estamos fazendo aquilo que Deus nos capacitou para fazer. Não é nada mais do que o nosso dever, porque é graça, é dom, não é nosso, é natural, sai com naturalidade, sem peso, não pesa. Não pesa, meu irmão, não pesa, pregar não pesa. Ser músico não pesa, ensaiar não pesa, é dom, é gratuito, é de graça, é para a glória dEle, é para o louvor dEle. Ele quer ouvir as canções, Ele quer ouvir a igreja adorando, então Ele dá dons aos homens, Ele quer ver a igreja crescendo, amadurecendo, sendo salva, então Ele dá dons aos homens. Passou um levita e passa de largo, porque diz, não, meu compromisso eu já estou fazendo. E aí diz a palavra do Senhor assim, versículo 32, 33. Mas um samaritano, você sabe quem era samaritano? Mistura de gentio e judeu. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Diga compaixão. Você sabe o que é compaixão? Dó não é compaixão, o dó passa. O dó é só na hora que você está vendo o negócio. Mas a compaixão é algo que vem dentro de você, que te mobiliza, que te movimenta, que tira a sua paz, que tira o seu sono. Enquanto você não fizer, enquanto você não ajudar, enquanto você não sair da sua zona de conforto, enquanto você não ir, o Espírito Santo fica te incomodando. Compaixão. Um dia Jesus olhou para mim e para você. E aos olhos humanos nós não valíamos nada. E Ele teve compaixão. E Ele nos viu despojados, nos enriqueceu, nos fez sacerdotes, príncipes, reis. E Ele nos viu espancados e nos curou, dizendo assim para nós: agora, vocês que foram alvos da minha compaixão, tenham compaixão também dos que não. Não são todas as pessoas inteligentes como você, hábeis como você, fortes como você. Não são todas as pessoas desembaraçadas como você. Não. Nós somos diferentes. E as nossas diferenças não diminuem nosso valor diante de Deus. Nós somos diferentes. E temos que respeitar as nossas diferenças. Temos que aprender a ter compaixão por aquele que não deu conta. Não deu. Não conseguiu. Mas eu consegui. Você conseguiu porque tinha 24 vezes 24 miríades angelicais te segurando. Te segurava de um lado, do outro, e você titubeou e quase foi. Foi a misericórdia de Deus. Ou você acha que você está em pé, andando, e bem, porque você é moralista de caráter, teve berço, nada disso. É a misericórdia, é a graça de Deus em nossas vidas. É por isso que estamos de pé, e é por isso que nós continuamos. E o Senhor nos coloca de pé, para que nós tenhamos compaixão daquele que não deu conta. Não deu conta. Não deu conta. E então o Senhor levanta uns, fortalece outros, robustece outros, para que diga: vocês é o meu braço, é a minha mão, são os meus pés. Carreguem os feridos, sustentem os fracos, levantem os abatidos. Compaixão. Você tem compaixão, meu irmão? Não, pastor, eu tenho 10 dedos na mão. O que tem a ver 10 dedos na mão com compaixão? Não entendeu?
Não tem que entender mesmo, né? Eu que estou falando, mas você vai entender. Eu tenho 10 dedos na mão para apontar. Mas compaixão eu não tenho. Realmente você acha que está de pé por força própria? Por índole? Se o Senhor piscasse, eu e você já estaríamos fulminados. Mas a palavra do Senhor diz que o guarda de Israel não tosqueneja nem dorme. É por isso que eu e você estamos de pé. É por isso que nós conseguimos caminhar. E aqueles que estão trôpegos, e aqueles que estão em dificuldade, e aqueles que não conseguem, o que pela graça o Senhor tem nos abençoado, temos que ter compaixão, porque um dia o bom samaritano nos encontrou. E o mínimo que façamos é ter misericórdia e compaixão daqueles que estão feridos e despojados, porque é fácil apontar o dedo, né, meu irmão? Aquele lá, 30 anos dentro da igreja, onde já se viu, aquele lá. Se você quiser falar do erro de alguém, fale do seu. Aí você não vai estar cometendo um pecado. Fale do seu erro. Fale da sua vida, fale da sua história. E a palavra do Senhor diz no versículo 34, e aproximando-se, Jesus diz em João capítulo 14, aquele que amar a minha palavra, eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Diga glória a Deus. Jesus se aproximou de mim, diga isso. E aí diz assim, depois de muitos anos dentro da igreja, ele ainda está bem perto de mim. Jesus se aproximou de mim e de você. Estávamos despojados, feridos, meio mortos, e Ele se aproximou de cada um de nós. E Ele nos enriqueceu, e Ele nos curou, e Ele nos deu vida. E Ele se aproximou. Não teve medo de que alguns guardas chegassem ali e dissessem, você é o espancador, você quem o está roubando. Não, se aproximou sem medo nenhum de ser contaminado. Atou-lhe as feridas, passou atadura nas feridas, deitando-lhes azeite e vinho. O vinho, certamente para desinfeccionar primeiro, e o azeite para não inflamar, para amenizar, tirar um pouco aquela dor. Você tem vinho e azeite aí? Pastor, eu tenho álcool e fosque. Se tiver alguém ferido perto de mim, eu taco álcool e taco fosque. Você tem vinho e azeite, meu irmão, para limpar as feridas dos que estão machucados, para não infeccionar. Você não vai ficar infeccionado, você não vai ficar fermentado. Você tem que ter vinho para limpar aquele que o diabo cercou ele e quer fermentá-lo contra a igreja, contra Cristo, contra a palavra, contra as provações, contra o trabalhar de Deus. E ali você tem vinho para limpar de toda a sujeira, de toda a ferramenta que foi usada para machucar. Quem sabe uma situação tetânica, uma situação ruim, e ali você passa o vinho para tirar, e depois você passa o azeite para aquela dor amenizar. Vinho e azeite. Jesus Cristo fez isso por mim e por você. Ele derramou o sangue dele e depois derramou o Espírito Santo, a unção. Por meio do sangue, nós somos livres da culpa e da condenação. Por meio do sangue que Ele derramou naquela cruz, nós somos limpos de toda a condenação que havia sobre nós. E por meio do Espírito Santo, nós somos curados, aliviados das nossas dores. E onde é que está o nosso vinho e o nosso azeite para aplicarmos nas pessoas que estão machucadas e feridas? O que isso tem a ver com a lei da multiplicação? Tudo. Isso é a base da multiplicação. É a base. Se você quer ter a bênção da multiplicação, dai
e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos deitarão no vosso regaço. A lei da multiplicação é fazer, é amar, é ter compaixão. E a palavra do Senhor diz que quem faz para alguém, empresta para Deus. E você já viu alguém, Deus ficar devendo empréstimos? Deus paga, e muito bem pago. A Bíblia diz assim: deitando-lhe azeite, vinho e pondo sobre o seu animal. Diga, ir a pé, para o despojado, ir montado. Tem irmãos que ele sobe no cavalo, amarra uma corrente no pescoço do outro e diz, você pecou? Então você vai vir, animal atrás de mim, sendo arrastado. Você errou, você falhou. Ele saiu da sua montaria e pôs o doente. E foi andando a pé e colocando o doente, desceu. Para trazer a cura. Para levá-lo a um lugar. Levou para uma estalagem e cuidou dele. Estalagem. Aprisco. Igreja. É assim que Jesus faz. Ele trouxe você lá de fora, para cá, para você ser cuidado. Não criticado, não apedrejado, não rotulado, mas amado. Porque ninguém sobressaia. Eu não sei o que acontece. As pessoas fazem da igreja, aqui até que não tanto, mas tem umas igrejas por aí que tem classes. Quem senta nos primeiros bancos, quem não sei o quê, quem não sei o quê, quem não sei o quê. Eu quero estar lá, hein? Ô, meu irmão. Eu quero estar lá. Eu quero estar lá. Eu quero estar lá para ouvir. Mas eu fiz, expulsei, curei. Não te conheço. Eu quero estar lá. Mesmo que eu for dar uma espiadinha. Mas eu quero ver isso. Por quê? Porque reino de Deus não é isso. Aprisco não é isso. Igreja não é isso. Igreja é feita de gente imperfeita, de gente ainda sendo formada, de gente que ainda luta contra o pecado, luta contra a carne e está para ser ajudado. Eu não estou pregando a favor dos desordeiros, não é nada disso. Eu estou falando de compaixão e de misericórdia. É sobre isso que eu estou falando. Trouxe para a estalagem e cuidou dele. O próprio bom samaritano cuidou dele. Você tem cuidado quem o Espírito Santo tem trazido à estalagem? Ei, meu irmão. Aquela irmã ali não é firme, afastar dela. Ela não faz mal para ninguém, não está murmurando, não está amaldiçoando, não está reclamando. Só que está com as pernas bambas, meu irmão. Não está conseguindo andar, não está conseguindo caminhar. Vai lá, empresta um ombro para ela, para ele. Vamos caminhar junto. Porque pode ser que o mês que vem você que esteja bambo. E aí a medida, com a mesma medida que você mede, Deus faz questão. Não. Para ele não. Não, para ele não. Com a mesma medida que você medir, você vai ser medido. Isso te dá medo ou te dá alegria? Não, pastora, me dá alegria, porque eu tenho medido uma medida boa para o meu irmão, tenho feito melhor, então se alegre, porque a medida vai ser boa. Mas se a medida é ruim, fique preocupado, porque a sua medida vai ser brava. Versículo de número 35. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, hospedagem para 2 dias, e deu ao hospedeiro, e disse-lhe, cuida dele. Olhe para o seu irmão e diga assim, cuida dele. Cuida de quem precisa de ajuda. Cuida de quem precisa da mão.
Você recebeu um dia, meu irmão. Você não está fazendo mais do que você tem. Você recebeu, Deus te deu. O bom samaritano te encontrou, despojado, sem nada, com a vida destruída, com o casamento destruído, com a vida falida. E Ele foi ali e te socorreu. Então agora é hora de você multiplicar isso. Multiplica isso. E a Bíblia diz assim: cuida dele. E tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Diga multiplicação. Tudo que eu fizer por meu irmão, diz a palavra do Senhor, e ele virá com som de alarido, trazendo nas suas mãos o galardão das obras de seus santos. Eu vou te pagar quando eu voltar. Eu vou te pagar quando voltar. E você que já recebeu tanto, comece a multiplicar o que o Senhor Jesus fez por você. Jesus me curou, eu vou trabalhar para que Ele cure outras pessoas. Jesus me abençoou, eu vou trabalhar para que Ele abençoe os outros. Jesus, o que o bom samaritano fez por você, faça por outros que hoje estão numa situação difícil, mas amanhã serão levantados pelo bom samaritano. Diga: Jesus vai me pagar quando voltar. Ele está devendo para você? Você está fazendo, você está granjeando tesouros no céu. Eu te pago. Se você gastar a mais, eu te pago. Mas Senhor, esse irmão aqui está dando muito trabalho, já fiz uma vez, os 2 dinheiros já acabou. Se ele precisar de mais, faz, tira daí, vai, tira. Eu te pago quando eu voltar. Você quer comparar aqui com o que... Não. Eu te pago quando eu voltar. E aí? Você tem que ter acumulado no céu uma boa reserva de empréstimos na terra aos seres humanos. Não é? Para que Ele possa pagar você quando Ele voltar. Eu queria que você respondesse aí, você e você mesmo. O que você fez por alguém sem intenção nenhuma de retorno? O que você deixou de fazer por alguém? Quando todos faziam, condenando, criticando, você foi lá e entrou na frente. Não, esse aqui não, vou entrar na frente. Cuida dele. Versículo 36. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: que usou de misericórdia para com ele. Olha a bênção da multiplicação. Disse, pois, Jesus, vai e... Olha para o teu irmão bem dentro do olho dele e diz assim: faz da mesma maneira. Bênção da multiplicação. Jesus morreu na cruz e fez tudo o que fez por nós, para que eu fosse a bênção da multiplicação do céu, eu e você, e nós fizéssemos da mesma maneira e fôssemos abençoados. Ah, pastor, eu quero ter uma vida assim abençoada, de multiplicidade, de mão abençoada. Sabe qual é a mão abençoada? É a mão que socorre o próximo. Essa é a mão que onde toca pode ser ferro, vira ouro. É a mão que sustenta, é a mão que socorre, é a mão que cura. Essa é a mão abençoada. Agora você quer ter uma mão benzida, meu irmão? Uma mão cheia de mandinga, de maldição? Encolha para o seu irmão, critica, fecha assim, aponta o seu dedo. Você vai ver que a coisa vai começar a amarrar. Vai amarrar, vai amarrar, vai amarrar, vai amarrar. E aí o que você não fez para ele, que era amar, ajudar, uma oração, um consolo, perde na vida financeira, perde na vida familiar e é um saco sem fundo. Aí você diz assim: mas é injusto, porque se fosse, tinha que ser assim, eu deveria perder na área financeira porque não fiz não. Deus faz o que quer, quando quer, como quer, do jeito que quer. Mãos abençoadas que multiplicam,
que onde chega a coisa acontece, é as mãos que têm compromisso com as mãos perfuradas. Essas que são a mão dele na terra, que tem misericórdia dos despojados, dos feridos, dos meios mortos, tem aliança com o reino dos céus. E essas mãos, onde elas tocam, diz a palavra do Senhor, o Senhor abençoa. Onde colocares a tua mão, eu te abençoarei, porque você faz aquilo que é de mais precioso para mim. Porque o que mais vale para mim, não são essas coisas materiais, mas são vidas. E você socorre as minhas joias, a minha herança. Então eu te darei o que você precisar. Quer ser abençoado? Abençoe. Amém. Eu quero que você dobre o seu joelho. Em nome de Jesus. Eu quero que você faça uma oração. Deus, queremos fazer o mesmo. Tira de nós esse coração duro, essa mão petrificada, que não consegue mobilizar-se para ajudar quem precisa. Senhor, em nome de Jesus, dai-nos o coração do bom samaritano, porque um dia nós estávamos à beira do caminho, despojados, enfermos, assaltados, e Ele teve misericórdia de nós, e nos resgatou, e nos trouxe para esta estalagem, e tem cuidado de nós. Cada um de nós somos os hospedeiros, Senhor. Todos nós, a nós é confiado almas, é confiado vidas, é confiado pessoas. Ensina-nos a fazer o mesmo. Ensina o teu povo que o Senhor só reconhece uma maneira dos filhos do Senhor ser abençoado. É abençoando. A bênção da multiplicação. Vai e faz o mesmo. Dar e ser-vos-á dado, boa medida recalcada e sacudida, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida que medirdes, vos medirão a vós. Em nome de Jesus Cristo, fala com o Senhor agora. Neste ano de 2015, me dê um coração do bom samaritano, me dê um coração misericordioso, cheio de compaixão, um coração que ame, que ajude, que sustente, um coração que socorra quem está ferido. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero fazer o mesmo. Eu digo a verdade, Senhor. Eu quero ser uma pessoa que eu quero a bênção da multiplicação. Onde eu estiver, eu quero que as coisas multiplicam. Aquilo que eu for fazer, eu quero que as coisas fluam da terra, desçam do céu. Isso é a bênção da multiplicação. Eu quero que as minhas mãos, onde elas toquem, as coisas multipliquem. Mas eu sei que para isso eu tenho que ter um coração melhor. Eu tenho que ter um coração que não critica os outros, que não condena. Eu não nasci para isso. Eu não fui gerado para criticar ninguém, para condenar ninguém, para apontar o dedo para ninguém. Diga ao Senhor, eu tenho que cuidar da minha vida. Eu quero aprender a cuidar da minha vida enquanto a minha vida está mal, enquanto eu não tenho vida espiritual, enquanto eu estou duro de coração e estou olhando para a vida do outro, o que o outro está fazendo. Ó Deus, me perdoa, peça perdão ao Senhor se você tem feito isso. Senhor, eu quero olhar para mim. Eu quero olhar para a minha família, Senhor. Eu quero olhar para a minha vida, eu quero olhar para mim, Senhor. Diga, Senhor, eu quero olhar para mim, eu quero mudar a minha vida, eu quero mudar a minha sorte, eu quero ser abençoado, meu Pai. Eu quero ser abençoado com a bênção da multiplicação, mas para isso eu preciso, em nome de Jesus, ter um coração voluntário, um coração benevolente, um coração misericordioso, um coração cheio de compaixão. É isso que eu quero para a minha vida, Pai. Você que está ajoelhado, diga assim comigo, meu Deus, em nome de Jesus. Um dia eu estive ferido, despojado, meio morto. E o Senhor se aproximou de mim. E hoje eu estou aqui, nessa hospedagem, neste aprisco,
para ser cuidado e para cuidar também. Se eu tenho sido só cuidado, a partir de hoje, coloca alguém para que eu cuide. Em nome de Jesus, eu quero ter a bênção da multiplicação. Em nome de Jesus Cristo, eu quero ser abençoado. Eu quero ter mãos abençoadas. Eu quero que as coisas frutifiquem, que as coisas fluam, Senhor. E para isso, eu preciso da tua mão sobre mim. Em nome de Jesus.